Alô, alô, alô? Estão escutando, pessoal? Se alguém puder abrir o áudio e dizer se está escutando ou não. Sim. Sim. Obrigado. Sim. Tá, então, como eu estava dizendo, esse trabalho foi primeiramente realizado pela Luciana Eugênio, durante a Bolsa PCI dela, e eu propus a ela estender esse trabalho que ela fazia com os quintais de terra preta de índio dentro do Atumã, para a gente avaliar um pouco a percepção dos moradores sobre os impactos de Balbina, né? Então, além dos trabalhos dela, a gente focou um pouco no como as pessoas percebiam os impactos da alteração do ciclo hidrológico nos igapós de Balbina. Pode passar, sou eu que passo. Então, a barragem aqui, eu peguei algumas imagens históricas, começou em 83, foi até 87, sendo que a seca artificial mesmo foi principalmente de 87 a 89, que a gente pode ver nessa foto aqui, quando praticamente você não tinha um fluxo d'água, o rio Atumã ficou praticamente seco, né? Aqui, por exemplo, era um rio de muita fartura, como eles diziam, aqui tem uma espécie, uma piraíba, que foi fisgada em 89, segundo o relatório que eu li. E aqui, para vocês terem uma ideia da grandeza, esse era o canteiro de obras da usina hidrelétrica na época. Então, como já foi falado, eu não vou entrar nisso, o Grupo Mauá já explorou muito os impactos que a jusante da vegetação, né? Então, tivemos alterações do ciclo hidrológico, que é a comparação do Atumã com o Jatapu, e essa série de impactos foram sumarizadas nesse estudo muito importante do Schongar e colaboradores de 2021, que ele faz esse apanhado, meio que fazendo essa interligação dos distúrbios, né, mostrando como que eles se retroalimentam na vegetação de igapó. Bom, e as pessoas a jusante, o que elas relatam, né? Primeiramente, assim quando começou a liberar a água, assim, em 89, como aquele lago ele não teve aquela retirada da vegetação, toda aquela terra firme que foi alagada, ela meio que apodreceu e gerou compostos tóxicos inúmeros na água. Quando foi liberada essa água, que é uma foto da época, ela veio totalmente podre e também ocorreu uma enchente, segundo o relatório que eu li, logo após a liberação, porque foi feita foi feita de uma vez só. Eles relatam uma mortalidade enorme em massa de peixes, fome. Teve muita gente que falou que basicamente eles tinham uma ajuda do governo, mas ela era mínima e a galera comia caça. Também teve a ocorrência de grandes incêndios e ondas enormes de malária, diarreia e outras doenças tropicais. Então foi catastrófico. Tem alguns documentários no YouTube disponíveis para quem quiser assistir, são bem legais. Aqui são fotos de época também. Tá. E o que a gente tem hoje, 35 anos depois, são basicamente isso. São igapós dominados pela nossa querida jauari e também principalmente por outras espécies, como aqui a gente tem a Nectandra amazônia e alguns indivíduos de mábia. Ah, não aparece, mas enfim. Não, né? Tá. Enfim, hoje o que a gente tem, predominantemente no igapó do Atumã, são essas fitofisionomias já em regeneração, né, principalmente nas cotas intermediárias de igapós médios. Então, considerando que inventar o conhecimento e os usos e as práticas das sociedades tradicionais constituem-se em tarefas fundamentais, pois as sociedades são depositárias de parte considerável do saber sobre a biodiversidade, e que os ribeirinhos que habitam as margens dos grandes rios desenvolvem uma íntima relação com as florestas de igapó, e também que uma das lacunas apontadas durante as primeiras fases do PELD é identificar quais as principais plantas e famílias botânicas utilizadas pelos ribeirinhos nas florestas alagáveis do rio Atumã. Os objetivos desse trabalho foram analisar as plantas mais importantes utilizadas pelos ribeirinhos, bem como quais os principais usos dessas plantas nos igapós do rio Atumã e seus afluentes. E também entender como as alterações do pulso de inundação influenciaram a população dessas espécies úteis no Atumã. Então, a metodologia, né, nós fizemos entrevistas semi-estruturadas individualmente. Para cada pessoa, então, a gente perguntava, além de quais os impactos, onde a pessoa ia descrevendo, segundo a sua percepção, quais as plantas eles eram conhecidas do igapó.
Depois que eles faziam a listagem das plantas, para cada planta a gente ia separadamente perguntava quais os usos para essa determinada planta, e também outras perguntas, como, por exemplo, quais plantas desapareceram ou diminuíram nos igapós, quais plantas aumentaram nos igapós segundo a percepção dos ribeirinhos. Também nós utilizamos a metodologia de turnê guiada, pegando principalmente as pessoas que eram apontadas como especialistas locais, e também isso servia para validar os nomes populares, que basicamente consiste da gente sair, fazer uma turnê em barco ou canoa, onde eles apontavam as plantas, os nomes populares e os usos. E também fizemos uma metodologia que era apresentar uma série de coletas dentro de uma comunidade, individualmente cada pessoa ia lá, falava o nome e o uso. E assim a gente podia ter uma variação do nome e dos usos daquela mesma planta, segundo diferentes pessoas. Enfim. Aqui, então, a gente colocou as plantas em categorias de uso, né? Então, alimentação, medicinal, tecnologia, artesanato, isca para pesca, é muito importante o alimento de peixes, atração de caça, construção, lenha e outros que englobavam uma série de outros usos. E para cada planta foi calculado o seu valor de uso, né? Aqui a formulazinha e também o valor de uso por família. Eu não vou entrar na fórmula, mas enfim, é um índice que quantifica a importância daquela planta ou daquela família botânica para determinado grupo humano. Aqui os resultados, né? Nós entrevistamos 77 informantes de 7 comunidades e uma localidade. Então aqui são as comunidades que a gente entrevistou, e aqui a classe etária das pessoas, né? Então, a gente organizou aqui mostrando quantas espécies foram citadas por classe etária. E aqui, dos resultados, foram apontadas 101 etnoespécies. Dessas 101, 76 tiveram seus nomes científicos validados, pertencente a 35 famílias botânicas, né? As famílias mais representativas foram Fabaceae, com 17 espécies, Arecácea e Lecididaceae, com 8 cada. Opa, Lecididaceae está 2 vezes, desculpa. Myrtaceae e Sapotaceae, com 4, e Euphorbiaceae, com 3. Aqui mostrando que as principais categorias de uso das espécies dos igapós foram isca, para peixe, ou alimento de peixe, com 392 citações, construção, ou seja, para construção de casas, cercas ou outras habitações, atração, alimentação de caça. Muito obrigado. Medicinal, artesanato, tecnologia, lenha e outros usos. Aqui destacando as espécies mais importantes para as pessoas, a primeira mais importante foi o tento de igapó, que é a Hormosio excelsa, que é principalmente para construção de casas, é a espécie mais utilizada dos igapós. Seguida do mari-mari, da jacareúba, a jacareúba também para construção, o mari-mari para alimentação, o jauari, principalmente para atração de peixe, né, e para artesanato, a seringa barriguda, o genipapo, a oxirana, o sarabá, que é uma liana que eles usam para alimentação também, maçaranduba do igapó, esse araçá do igapó, a paracutaca, que é a Suartz acuminata, e, por último, o taquari, que é uma abianete. As plantas que diminuíram segundo a percepção dos moradores. Então, a gente pode ver que, aparentemente, espécies como a jacareúba, macacarecu e itaúba, que são plantas, talvez de alta densidade, talvez de final de sucessão, foram que os moradores perceberam que mais diminuíram nos igapós. Então, aqui, a jacareúba foi a que eles observaram que mais desapareceu, segundo a macacarecuia, Itaubarana, o tento do igapó, a seringa, o taquari, o capitari e, por último, a piranheira. Já as plantas que aumentaram a densidade, novamente, nós temos o taquari, a mábia nítida, que para eles foi a planta que mais aumentou, seguida do genipapo, o louro do igapó, que é a Nectandra amazona, o capitari, e daí outras espécies, como a tiririca e o capim, que são indicadoras de distúrbio também, né? E para esse trabalho, mais ou menos, a gente meio que começou ele, mas os passos futuros que a gente espera para ele seriam o seguinte: cruzar os dados dos índices etnobotânicos com os inventários florestais e fazer uma comparação entre as populações das espécies úteis
entre o rio Atumã, que é impactado, e o rio Abacate não impactado. Assim, a gente teria uma ideia de como essas espécies úteis foram impactadas em comparação de um rio com o outro. Isso ainda está aberto, se alguém ainda quiser trabalhar com esses dados, seria muito bem-vindo, principalmente agora, porque um limitante era, a gente tinha pouquíssimas parcelas no Atumã, mas agora com o trabalho da Carla, essas parcelas foram aumentadas, então essas comparações já são possíveis de serem feitas. E é isso. Obrigado.